Nada é coincidência, tudo é providência, né? Verdade. Então, mas antes de nós abrirmos a palavra de Deus, né, vamos, irmã Lucélia, chegou aí, estudinha aí, seja bem-vinda. Que bom. Está trabalhando. Amém. Vamos curvar nossa fronte, vamos falar com o Senhor, vamos escrever a palavra do Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Amém. muito obrigado por mais uma vez nós estarmos aqui diante da Sua presença, Amém. mesmo diante das lutas, dos embates, dos problemas, dificuldades, as Tuas poderosas mãos está estendida ao nosso favor, Senhor. Amém. O Senhor é um Pai zeloso que cuida de cada um de nós, Senhor. Verdade. Que possamos entender que os Teus propósitos, os Teus planos são maiores para cada um de nós, Senhor. Verdade. Que possamos permanecer firmes. Nesse momento vamos abrir a Tua palavra. Fale conosco, Pai. Nós vamos ver que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sempre começo, né, aqui com um capítulo e um versículo bem conhecido. Qual é o capítulo? Capítulo 4. E o versículo de Atos, capítulo o quê? 4. E o versículo 31. Pode ler para nós, Marcelo? Posso sim. Vamos ler? Momento, Um momento? gente. Momentinho, por favor. Vamos esperar um pouquinho. Atos. 4. Isso. 31. O versículo é 31. Olha que a oração faz, né? 4. 31. Capítulo 4, versículo 31. Pode ir, Marcelo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, Amém? Amém. O que eles estavam fazendo juntos? orando. Orando para um propósito. Quando você ora, você tem um propósito na sua oração? Porque a oração tem que ter um propósito. O propósito deles era o quê aqui? Era a pregação do Evangelho. O Evangelho tinha que ser pregado. Se Jesus prometeu, e Jesus ele cumpre o que promete, ele falou, vocês vão ter poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, Samaria, em todos os lugares. E começa então ali a pregação do Evangelho, e começa também a perseguição. Futuramente, que não está longe, isso vai acontecer de novo. Vamos ter de novo a perseguição dos evangelhos. Então aqui, essas pessoas estavam orando por um propósito. Você tem planos, não tem? Você tem sonhos. Olhe e acredite nisso. Tem muitas pessoas que oram e nem acreditam naquilo que está pedindo, porque é grande demais. Você tem que pedir coisas grandes para Deus mesmo. Deus ele gosta que você peça coisas grandes, que você venha ter audácia em pedir com fé. Peça com fé, creia, né? Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus de coisas o quê? Grandes. Você lembra quando o povo estava desesperado, indo para o deserto, rumo a Canaã, os egípcios estavam quase alcançando eles, Moisés estava ali sendo impressionado ali pelos hebreus ali, e agora? Antes que nós tivéssemos o quê? Morrido lá no Egito, ou então trabalhássemos lá como escravos, e agora vamos o quê? Morrer. E Moisés ele separa um momento ali, vai ali no cantinho e fala, Senhor, Deus não deixa nem Moisés completar a frase. Ele fala, por que você me clamas? Diga para o povo que marche. Os filmes mostram que o mar saiu se abrindo ali. Não, o mar só se abre quando as pessoas entram na água. Você sabia disso? O mar só se abriu, aparentemente era uma loucura aquilo. Verdade. Vamos atravessar o mar com a nado? Marche. Deus ele falou para marchar. Amém. O que eu estou querendo dizer? O impossível para nós, eu até falei para o Marcelo isso no carro, o impossível para nós é possível para quem? Para Deus. Então ore, confie naquilo que você pede, porque não faz sentido nenhum você pedir por uma coisa naquilo que você não acredita. Eu estou pedindo por algo, mas eu nem mesmo acredito naquilo. Então não ore por isso, se você não acredita. Eu acredito naquilo que eu peço. E peça coisas grandes. Né? Deus ele gosta, não é de ser desafiado, mas Deus ele gosta de filhos, né, corajosos para pedir. Porque ele quer isso. Então aqui nesse momento, eles o quê?
receberam. O que aconteceu com o local? O lugar tremeu. Eu falo, irmão Alex, eu fico imaginando isso. Imagina eu no meu particular, no meu quarto ou na igreja, eu orar ao Senhor e o lugar começar o quê? Tremer. E Alex, a Cláudia, quando ela testemunhou aqui, ela falou que ela sentiu o chão tremer. Sim. Aí ela perguntou no final da oração para a amiga dela, ela falou também sentiu. Sim. Deus, irmãos, está bem próximo de nós, está bem próximo de nós, está do nosso lado. Nós temos que crer. Oração. Teve uma oração que nós fizemos, estava eu e minha esposa nesse momento, isso tem um tempo, que nós sentimos medo, Marcelo. Ela guarda até isso no coração dela. Por que nós sentimos medo? Porque nós sentimos alguma coisa assim, que estava parecendo que a gente estava subindo ou voando ali, mas não estávamos. Era a presença do Espírito Santo. Amém. E é uma coisa diferente. Porque clama com fé. Rasga o coração. Se aproxima de Deus e rasga o seu coração a Ele. E Ele falará com você. E o lugar, como essa irmã falou, Marcelo, pode tremer mesmo, irmãos. E Deus está se aproximando. Porque quando acontece isso, é Deus aproximando o quê? De cada um de nós. Então, entendendo isso agora, o poder da oração, sejamos homens e mulheres de quê? De oração. Exista tempo para orar, ok? Nós estamos vivendo tempos oportunos para que possamos ser batizados pelo Espírito Santo do Senhor. E isso vem através do quê? De oração. O que é oração? É abrir o coração ao Senhor. Isso é oração. É você conversar o quê? Com um amigo. Você não gosta de conversar com seus amigos? Por exemplo, eu tenho um amigo, Marcelo é meu amigo. Amém. E quando ele conversa comigo, eu gosto de conversar com ele. Uma hora passa tranquilo. Uma hora passa o quê? Rápido. Jesus Cristo é seu amigo? Então, a minha esposa tem algumas irmãs, quando elas ligam lá para casa, eu falo, porque gostam de conversar. E é uma hora e meia. Tem uma vez ela ficou 3 horas no telefone. Vamos ver se você aguenta. Mas assim, vamos conversando. Porque gosta de fazer isso. Então a mesma coisa para com Cristo. Não é bom ter uma boa conversa? Então é isso que Deus espera de cada um de nós. Amém. E quando você mais conversar com Ele, você mais vai conhecer Ele. E mais confiará nele. Né? E quando a gente passa mais tempo com as pessoas que nós amamos, mais confiamos nessas pessoas. Né? E é assim que tem que ser. Com Jesus não é diferente. Agora, irmãos, fazendo essa introdução, vamos entrar no capítulo número 3. Está terminando o ano e nós estamos ainda no capítulo número 3, Marcelo. Glória. Vamos para o ano que vem, em nome de Cristo Jesus. Lembrando que, só fazer uma paradinha aqui, que vai começar aqui na igreja de Bento Ribeiro, né? Sim. As 28 crenças fundamentais. É isso? Aos domingos, né? Próximo domingo. Próximo domingo já tem a primeira crença fundamental. Conceição de Madureira. Conceição de Madureira foi com o Marcelo, né? Josilei Robson. Eu só vou estar disponível só para o ano que vem, aos domingos. Aí eu vou estar aqui, Marcelo. Amém. Aí eu faço questão aqui de vir aqui também falar um pouquinho dessas crenças fundamentais. Tá bom? É um estudo bíblico. Mas é estudo bíblico. E lembrando também que no dia 17 Vigília. temos o quê? Vigília. E o horário do culto dos domingos? O horário do culto 7 horas. É 7 horas, 7 às 8, não é isso? De 7 às 8. A vigília, para aqueles que querem participar, será de 10 às 6 da manhã. Quantos aqui já participaram de vigília? Você já participou, irmão? A vigília é qual horário, Marcelo? Alex? É de 10 horas da noite, a vigília mesmo. Às 6 da manhã. É um momento, irmão, todo especial. Estaremos aqui compartilhando, testemunhando, orando, louvando. Vai ser uma bênção, né, Marcelo? Amém. Vai ter alimentação? Vai de manhã, vai ter um de jejum. Vai ter, Marcelo? Então, o Marcelo não combinou comigo ainda, não estou falando. Vai ter? Vai ter. A mesma coisa que foi no... Ia ser no outro, vai ser. Vai ter, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, assim, já estou convidando a minha igreja lá de Marechal para vir aqui, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, por quê? O Marcelo falou, Alex, estamos entrando num novo ano. Ninguém sabe o que vai acontecer no mundo, não estou dizendo no Brasil, no mundo. Até no Brasil mesmo. Principalmente no Brasil, onde você mora, porque o Brasil é a sua casa. Então, assim, vamos investir uma noite para estar orando, clamando o Senhor, isso é importante, irmãos. Importante, tá bom? Então está aí feito o convite
para que você possa estar aqui, tá bom? Falando agora um pouquinho sobre o reavivamento, vamos entrar aqui no estudo. Reavivamento verdadeiro. Como ser um cristão nascido de novo? Como assim? Se eu sou um cristão, eu tenho que nascer de novo todos os dias. Não é uma vez salvo para sempre. Não existe essa teoria. Podem até falar, mas isso não é real. Desde o momento em que você foi batizado, aceitou Jesus Cristo, você é uma nova criatura. Você agora está num processo de santificação. Existem 3 processos para que você possa ir para as mansões celestiais. Vocês sabiam disso? Primeiro processo, o quê? É a aceitação. A pessoa que não tomou uma posição ainda, não foi batizada, mas ela está aceitando, ela está ouvindo, está permitindo que o Espírito Santo trabalhe no coração dela. Ela está se achegando a Deus, está orando ao Senhor. Isso é aceitação. Quando na verdade, quando o Espírito Santo convence essa pessoa, ela toma a posição agora de ser o quê? Batizada. Ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos aqui já foram batizados? Todos? Já foi? Vai faltar oportunidade. 12 anos. Então assim, todos, porque Jesus que falou, todo aquele que crê e for batizado, isso é bíblico, será o quê? Salvo. Isso é claro. Todo aquele que crê e for batizado com o batismo de quê? Quem é o modelo de batismo? É Cristo. Cristo foi batizado com quantos anos? Com 30 anos de idade. Então, quando você é batizado de forma consciente. Batismo de bebê, de criança, não existe. Não é bíblico. Porque o batismo é algo consciente. Mas quando nós nos batizamos, aqui no tanque batismal, agora nós estamos no segundo processo. Qual é o processo? Santificação. Então, todos os dias, o Espírito Santo te molda, te transforma. Para acontecer o quê? O terceiro processo, que é o qual? A glorificação. E quando Cristo voltar, o nosso corpo que é corrupto, se revestirá de quê? De incorruptibilidade. O que é mortal, se revestirá de imortalidade. Então, esse é o processo da glorificação. Então, tem passos que você tem que dar. Aceitação, santificação e glorificação. Então, assim, como ser um cristão nascido de novo? O cristão nascido de novo, ele nasce de novo todos os dias. Amém. Você conhece pessoas que uma vez foram batizadas e agora já não estão mais na igreja? Sim. Saíram dos caminhos do Senhor. Não estão mais e precisam voltar. Eles saíram do processo da santificação. E quando eles voltam, se afastaram, foram embora e querem voltar, eles passam por um processo. Qual o processo? O rebatismo, que é o seu caso. Não é o seu caso, o rebatismo? É o caso do Tiagão também. É o rebatismo. Isso não está longe em nome de Cristo Jesus. Amém. E Fabiano, nada vai atrapalhar isso em nome de Cristo Jesus. Nada vai atrapalhar esse momento. Então assim, mas vocês estão fazendo o quê? O processo. Casamento, batismo, tudo um passo de cada vez. Então assim, é importante nascer de novo a cada dia? Sim. E quem faz isso é o Espírito Santo. E aqui tem algo interessante. Mas o que você quer dizer com isso, Alex? A cada dia. É que cada dia eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem? Sim. Para ela que está chegando, para ela saber o que é isso. Sim. O cristão, ele não pode ser o mesmo cristão como ele foi ontem. Por exemplo, eu ontem, eu era impaciente. Um exemplo. Hoje eu tenho que ser o quê? Paciente. Ontem eu era um cristão meio intolerante. Hoje faz coisas boas, é claro. Tolerante faz coisas boas. Porque você não vai aceitar as coisas erradas. Então você tolera as coisas. Você é mais compassivo, você é mais paciente, você é mais amoroso. É um processo de crescimento. Por quê? Qual é o seu modelo? É Cristo. Então o cristão ele não pode estar estagnado. Eu estou hoje há 30 anos, 30 anos na igreja, mas eu sou a mesma pessoa há 30 anos atrás. Não tem como. Então tem alguma coisa errada. Você tem uma filhinha, sua filhinha tem quantos anos? 3 anos. 3 anos. Daqui a 10 anos ela está do mesmo tamanho? Não. Tem como. Se ela estiver do mesmo tamanho, tem algum problema ali. Verdade. É ou não é? Não houve crescimento.
A vida do cristão é a mesma coisa, a cada dia ele tem que crescer. Não é porque nós estamos lá, eu estou na igreja, eu estou salvo e acabou. Isso não existe. Não existe isso. Isso é se conformar, né? Você se conforma do jeito que você está. Não. Tem pessoas que se conformam, mas daqui a algum pouco de tempo, mais de tempo, ela vai acabar saindo da igreja. Porque quando sai da igreja, não sai da igreja, sai dos caminhos de Jesus Cristo. Então é um crescimento. A vida do cristão, Marcelo, é uma vida de crescimento. Ah, irmão Alex, mas é difícil. Eu sou uma pessoa, como você falou aí, muito impaciente. Mas tem que ser paciente, é claro. Porque é uma vida de crescimento. Mas se eu me torno uma pessoa impaciente, sinal que você não está crescendo. E quem está com Cristo Jesus, quem caminha com Cristo Jesus, cresce. Amém. Avança. Deus, ele tem o quê? Paciência, ele te espera, mas ele fala, olha, eu estou esperando você, mas vamos crescer. Porque as coisas estão acontecendo. E hoje até falo que Deus, ele tem pressa. Por que Deus, ele tem pressa? Porque daqui a pouco, irmãos, a porta da graça vai se fechar. O que é a porta da graça? Jesus Cristo vai parar de interceder. Você já imaginou isso na história da Terra? Jesus Cristo agora não intercede mais para com os habitantes da Terra, aqueles que não tomaram posicionamento do lado dele. Já pensou isso? Quando ele parar de interceder, os ventos são soltos. O Apocalipse fala isso. Quando os ventos são soltos, irmão, é sinal verde para Lúcifer. Satanás só está esperando isso, sinal verde. Aí ele vai fazer o que ele quer. Simplesmente isso. E Alex, eu não sei se eu li em algum livro que tem demônios que são tão terríveis que eles estão presos. Sim. Né? Só que nessa época eles serão soltos. São 3 categorias. Estão presos onde? Estão presos no abismo. Existem 3 categorias de anjos, São pessoas chamados demônios. Já falei isso aqui, Já. São 3 categorias aqui. Você já ouviu isso, não já? São 3 categorias. São os espíritos amigos, que trabalham com o espiritismo, pessoas que morreram e eles se personificam. É o primeiro grupo, né? O segundo grupo são os guerreiros, são tudo demônios. Eu estou falando isso porque é um satanista, lá o Gabriel, ele trata sobre isso. Eu tenho um livro dele que ele fala que eles são organizados para destruir. Os guerreiros são para quê? Destruir os lares. Está com um problema no lar, está com um problema com os filhos, com a esposa, com os pais, não se falam. Tem porque chega a ter de fatos, irmãos, que se matam com vizinhos, são chamados de anjos guerreiros. Mas tem a terceira classe, que é a pior classe que existe. São os opressores. Esses não foram soltos ainda. Solto, que eu digo assim, o Criador, ele não permitiu. São a pior classe de demônios que possam existir. Essa classe é a destruição em massa. Vocês já ouviram falar no Salmo 91? É literal aqui, 1000 vão cair ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas vocês não serão atingidos. Somente o quê? Com os teus olhos contemplarás e verás o castigo de quem? Dos ímpios. Por que tantas pessoas mortas assim? Porque esses anjos foram soltos. Então eles matam, é pandemia, todo tipo de coisas ruins, é morte em massa. Então é isso. Então, como o Marcelo falou, não foram soltos, não foram permitidos pelo Criador, por Jesus Cristo, que esses demônios tivessem agido. Então, quando for soltos os ventos, Apocalipse fala sobre isso, aí sim. Então, é melhor hoje nos preparar. Mas todo mundo vai sofrer? Não. Essa guerra com eles, não. Porque Deus, ele vai selar o povo dele. Então, assim, é muita coisa, é muita informação, mas o livro junto de Apocalipse, ele abre todo esse leque. Mas vamos lá. Quem sabe no futuro nós vamos ter aqui semanas, quarta-feira, sobre o livro de Apocalipse, que é muito bom. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre fé, crença e confiança. Quando Deus perdoa o pecador, anula o castigo que ele merece e o trata como se não tivesse pecado. Você é pecador, sim ou não? Sim. Você é pecador. Qual é o salário do pecado? A morte. Você está vivo hoje aqui, tá? Por quê? Porque ele pagou o preço. Irmãos, nós não somos merecedores de nada. Jesus Cristo, ele pagou na cruz, né, o preço do seu quê? Pecado. Ele te resgatou. Então, quer ver uma coisa? Abre suas Bíblias aqui, no livro de João. Olha só que interessante aqui. João capítulo 8, versículo 10 e 11.
João o quê? 8, 10 e 11. É uma história. É João 8 ou João 10? João 8. Capítulo 8, desculpa, foi capítulo 10, não foi? 8, É capítulo 8, o versículo é 10 e 11. Só você voltar um pouquinho, que você estava em Atos, você volta a falar para João 8, versículo 10 e 11. Diz assim, olha o que Jesus diz. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Quem era a única pessoa que poderia condenar aquela mulher ali? Jesus. Jesus Cristo. Mas ele condenou? Deus, ele não condena. Ele dá oportunidade para que a pessoa possa ter vida e vida em abundância. Amém. Quem se condena é a própria pessoa não aceitando as orientações do Espírito Santo. Todos aqueles perdidos, toda aquela quantidade de pessoas, a Bíblia fala no Apocalipse, que os perdidos é como? Como a areia do mar. Quem fez aquelas pessoas se perderem? Elas mesmas. Não, mas o João, ele falou algumas coisas, eu me irritei e eu saí dos caminhos do Senhor. Não. Ah, mas o diabo, ele me tentou, acabei caindo na tentação e ali ele me enganou. Então não era para estar aqui. Não. Os perdidos, eles estão perdidos porque quiseram estar perdidos. Porque tiveram a oportunidade. Amém. Aqui neste momento, a mulher samaritana, ela ia ser o quê? Apedrejada. Samaritana não, a mulher, Maria Madalena, estou pensando em outra coisa. A Maria Madalena ia ser o quê? Apedrejada. E naquele momento Jesus Cristo não permitiu. Por que ele falou? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Então ninguém aqui pode levantar a mão para o alto e dizer assim, eu sou melhor do que o Marcelo. Ou Marcelo, eu sou melhor. Não. Todo mundo aqui é igual perante aos olhos do Senhor. Então estamos tendo a oportunidade igual. Então aqui diz claramente, quando Deus perdoa o pecador, anula o castigo que ele merece e o trata como se não tivesse pecado. Deus, ele pega os seus pecados, né, e joga onde? É assim, ó. Você pecou, você fala, Senhor, eu pequei, eu cometi um erro, né, eu falei uma besteira. Deus, ele perdoou. Não precisa você dizer, Senhor, estou aqui mais uma vez dizendo assim, eu pequei. Deus vai dizer, você já pediu perdão sobre isso, eu já te perdoei. Não precisa você ficar pedindo perdão pela mesma coisa toda hora se ele já te perdoou. Ele nem lembra mais. É isso que ele faz. Ele não é um bom ser humano, né? Principalmente na briga de casais, né? Que o marido fala, o esposa fala, tudo bem, eu te perdoo. É só ter uma segunda briga que lá a pessoa já lembra daquilo, né? Não, faz isso não. Aqui não acontece não. Acontece sim. Estou falando isso porque acontece comigo. Eu falei, opa! Nós temos que ser semelhantes a Cristo Jesus. Perdão é perdão, é ou não é? Se eu destratei alguém aqui e eu pedi perdão para essa pessoa, e a pessoa falou, Alex, eu te perdoo, ela não pode mais tocar no assunto. Mesmo se depois de novo errar com essa pessoa. Porque Jesus, ele falou o quê? 7 vezes tem que perdoar a pessoa? 70 vezes o quê? 7 por dia. Então, 70 vezes 7 dá 490. Será que você vai errar com uma pessoa 490 vezes por dia? Não tem dia para isso. Não tem como, então isso é por dia. Então assim, Deus, ele perdoa a mesma coisa a você. Nós, irmãos, pecamos todos os dias. Às vezes você está ali parado, vê um pensamento errado na sua mente. Você pecou. Pecado involuntário. Deus, ele te perdoa por isso. Ou às vezes você pecou de forma voluntária mesmo. Você quis ser grosso com aquela pessoa. Você quis maltratar mesmo. Isso acontece. Mas quando você reconhece o seu erro, Deus, ele vai tocar o seu coração e você vai pedir perdão a quem? Além de pedir perdão ao Senhor, você vai pedir perdão a quem? A pessoa. É isso, irmãos. Então vamos lá. Vamos continuar. Recebendo um favor divino,
justifica em virtude dos méritos da justiça de Cristo. Então, quem te justifica Jesus. é os méritos de Cristo. Você não tem mérito nenhum. Ah, irmão Alex, eu não tenho mérito. Não. Para receber nada de Deus, você não tem mérito. Você recebe de Deus através dos méritos de Cristo. É por isso que você fala assim: Senhor, que seja feita a sua vontade em nome de Jesus. Você e eu não temos mérito. Deus, Ele nos dá porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Deus, Ele é bom o tempo todo. Se nós estamos vivos, até os problemas que Deus permite que nós venhamos passar, porque Deus permite, é para o nosso crescimento. Ok? Então aqui diz: o pecador só pode ser justificado mediante a fé. Olha aí a fé. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala: o que é fé? É a certeza das coisas que se espera, a convicção de fato que não se vê. Mas eu gostaria de ver aqui para vocês como que a fé é importante. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Olha só, vamos todo mundo ler essa passagem, tá bom? Eu espero aqui. Hebreus 11, o capítulo 11, o versículo, é o versículo do quê? 6. Olha como é que a fé é importante. Você tem fé? Ah, irmãos, eu tenho fé. Amém por isso. Oi? Próximo no final. Ajuda ali, Marcelo. É importante que todo mundo aqui leia, acompanhe essa leitura, tá bom? É quase no finalzinho ali da Bíblia. Hebreus o quê? Hebreus 11, Versículo 6. o versículo é o versículo 6. Subtítulo tem até assim, ó, a natureza da fé, exemplos de fé extraordinária, Novo Testamento e por diante. 11, 6. Achamos? Aham, achei. Podemos? Muito tempo que eu gosto de seu abuso. Você, Fabiana, achou aí? Aham, 11, 6, né? Isso. Diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha só, hein, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o quê? Buscam. Galardão é recompensa. Recompensa. Então, se você aproxima do Senhor, você tem que crer nele. Ah, mas tem muitas pessoas que se aproximam do Senhor e não acreditam. É verdade, porque está pedindo coisas que nem mesmo acreditam. Ah, eu peço pela minha família, peço pelo meu esposo, peço pela minha esposa, porque lá em casa, estou dando só um exemplo, o relacionamento está ruim, mas a pessoa não acredita que Deus ele pode restaurar esse lar. Não acredita. De vez em quando eu recebo ligação: ah, eu vou embora. Você vai embora de onde? Vou embora de casa. Você vai fazer o quê? Para onde você vai? Você está pensando no momento, mas a pessoa me ofendeu, a pessoa xingou. Falei: vocês se agrediram fisicamente? Não. Então segura, aponta aí. Vocês têm filhos. Vocês não podem fazer isso. Quando acontece a agressão, é outra coisa. Aí quebrou o respeito, quebrou tudo, aí fica difícil. Vendo? Então, assim, Deus, ele traz harmonia para qualquer situação. Se você permitir, ele traz. E eu falei: ora ao Senhor para que você possa reconquistar suas forças. Ah, mas é difícil. Se você deixar Deus trabalhar no seu coração, não será difícil. Entendeu? E para a semana que vem eu tenho um encontro com essa família. Terça-feira, olhe por isso. Então eu vou estar lá visitando essa família, falei com eles hoje. Então vou estar lá conversando com essa família. Então, assim, irmãos, não existe nada impossível. A única forma de Deus não poder trabalhar é quando você não quer. Ele respeita. Deus é um cavaleiro, ele bate na porta do seu coração. Ele não te força a nada. Mas se você deixar, ele transforma o quê? O seu lado. Transformou minha vida, né? As pessoas pensam que eu sempre preguei o evangelho. Não. Eu estava lá fora no mundo. Transformou a minha vida. Transformou o meu casamento. Eu estava contra a me separar da minha esposa. A gente estava já quase separando já. Mas Deus foi lá o quê? Me trouxe de volta para o aprisco. E as coisas começaram a mudar. Porque muda. E eu falei: de hoje em diante o Senhor é alicerce principal nessa casa. Oh, glória! É a cabeça dessa casa. A cabeça da casa é Cristo. Não é o homem, eu nem minha esposa. Eu sou sacerdote, ela é minha companheira, minha auxiliadora. E a gente vive em harmonia, porque o cabeça da minha casa é Cristo Jesus. E as coisas acontecem. É assim que acontece.
Então, assim, não tem esperança. Existe esperança sim. Porque Deus, quando é colocado em primeiro lugar, Ele conserta tudo, Ele arruma tudo. E aqui diz, né? Já vi isso aqui já? Mediante a fé. Falei aonde? Mediante a fé. Mediante a fé. Então, fé, para você ter fé, você precisa fazer o quê? Se aproximar dele. Ok? Porque se você não se aproxima dele, você não confia nele. Por que muitos cristãos ficam desesperados quando acontece alguma coisa? Porque não tem relacionamento com Deus. E se não tem relacionamento com Deus, vai o quê? Desconfiar de Deus. Entendeu? Vai desconfiar. Eu sempre brinco com a minha esposa falando sobre isso. Se alguém tocar a campainha na minha casa e falar assim, viu o irmão Alex conversando com uma mulher que estava meio estranha. Minha esposa não vai acreditar. Porque ela me conhece. Eu não estou dizendo que sou defeito. Ela não fala. Tem uma coisa errada. Eu conheço meu marido. Sei quem ele é. Eu tenho relacionamento. O inimigo é sua. Então, por quê? Porque você confia. Estou falando um exemplo de casal, mas quando você, vou dar a palavra para a senhora, irmã do céu, quando você tem um relacionamento com o Senhor, e as coisas acontecem, e as pessoas vão dizer muitas coisas, você vai dizer o seguinte: não, meu Deus não me desamparou. Por enquanto eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu sei que Ele é comigo. Ainda que eu venha até andar pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. Amém. Pode falar, irmão do céu. O mais interessante disso tudo também, né, a respeito também da oração, é que muitas das vezes você está até sem vontade de orar. Sim. Se eu não quero orar agora, Olha, toda hora eu estou orando, Senhor. Mas parece que Deus vai te dando mais força para você orar naquele momento. É verdade. Você se ajoelha sem vontade ali. Aí tu já começa a falar, não estou com vontade. Tu Vai é falando. sincero. Tu é sincero com o Senhor. Deus quer sinceridade. E a gente perguntando. Pode falar, Marcelo. Vai até te emocionando. Você não queria, mas Ele te... Amém, irmão. Você é tão tocado que você vai falando. Parece que fica mais interessante ainda a oração do Sim, Senhor. eu estou que- nessa semana, exatamente. Esse exemplo que você deu, né, tem uma história real de um pastor que ele foi acusado por uma jovem de ter tido algo com ela, né? Sim, eu me lembro dessa história. É real essa história. Uma história real, né? Depois de muitos anos, ele perdeu a credencial, Perdeu a família, esposa perdeu tudo. dele, perdeu tudo. Cara. Você imagina o que passou na cabeça dele. E essa menina, no final da vida, ela pegou um câncer, estava na fase terminal, e ela chama um dirigente da igreja para confessar o seu pecado. E aí esse vai lá e ela confessa que ela Está mentindo, né? estava mentindo. Aquele oficial da igreja foi procurar o pastor. Aqui está a sua credencial de volta. Qual foi a resposta dele, né? Ele deu a resposta seguinte: olha, essa credencial vai trazer minha família de volta, minha esposa e meus filhos, porque acreditaram numa mentira. Agora, o porquê que eu disse isso? Ele ficou mais triste com a esposa dele, por ela ter acreditado, porque ela que convivia com ele. Então ela sabia quem ele era. Sim. Como você falou. Quando não tem bom relacionamento, qualquer coisa sai de uma dúvida muito grande. Abala o casamento. Mas vamos lá. Então aqui, fé no sacrifício expiatório feito pelo amado Filho de Deus, que morreu por nós, que se tornou um sacrifício pelos pecados do mundo culpado. Vamos lá. Ninguém pode ser justificado por quaisquer obras próprias. Não é aquilo que você faz que te garante a salvação. Irmão Alex, eu estou visitando as pessoas desamparadas, estou levando alimento para as pessoas na rua, que bom. Eu dou roupa, que bom. Eu visito orfanatos, asilos, que bom, ótimo. Mas isso não te dá a garantia de salvação. Não é pelas obras. Ok? Você, uma vez convencido pelo Espírito Santo, você faz isso. Mas isso você não pode bater no seu peito e dizer: eu estou fazendo isso e por isso eu vou ser salvo. Não. Você só pode ser salvo pelo sacrifício de Cristo Jesus. Só pode ser liberto da culpa do pecado, da condenação da lei e da pena da transgressão pela virtude do sofrimento, morte e ressurreição de quem? De Cristo. De Cristo. Por que muitas pessoas, irmãos, muitas das vezes, na hora que tem que andar com Cristo mesmo, não querem? Porque eu sempre digo isso: andar com Jesus é viver uma vida de renúncia. Os outros deuses lá fora, eles não te pedem nada. Você pode beber, você pode fumar, você pode
ficar na farra, na bagunça, né? No adultério, na prostituição, pode fazer qualquer tipo de porcaria. Ah, mas eu sou devoto ali de um santo. Andar com Jesus Cristo, não. Ele fala, vocês vão ter que ser santos, como eu sou. Entendeu? Através do meu Espírito Santo, haverá um aperfeiçoamento de caráter. Porque não vamos chegar no céu de qualquer maneira, irmãos. Não é isso. Deus, ele quer tirar o quê? As arestas do pecado, da sujeira, o lodo, né, do pecado. Então aqui, não adianta, mas eu estou doando tantos mil. Lembra do apóstolo Paulo? Ainda que eu doasse tanto, ainda que eu fizesse isso, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu fizesse um montão de coisa. Se eu não tivesse amor em Cristo, nada serviria. Nada. É isso mesmo. E aqui fala, a fé é a condição única de obter a justificação. Por quê? Você se relaciona com Ele, você se aproxima dele. Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa que disse sim para Jesus Cristo, que abandonou a prática do pecado. E a fé abrange não só a crença, mas também o que? Confiança. Até que ponto você confia em Deus? Irmãos, eu confio em Deus, você pode dizer assim, até a morte. Tem pessoas que falam isso, né? Mas passa por uma dificuldade, é só Deus te provar, porque Deus ele prova a quem ele ama. Deus repreende e disciplina a quem ele ama, como Apocalipse 3 fala, mas ele também prova. Prova ou não prova? Quem é que gosta de ser provado? No braço. Mas será, porque o apóstolo Tiago fala. O apóstolo Tiago estava no espírito, né? Quando ele falou assim, tende por toda a alegria ao passar por várias provações. Misericórdia. Porque uma vez essa aprovação confirmada, uma vez você passando pela aprovação, tirando nota 10, você se torna uma pessoa mais forte. É ou não é? Aqueles que são mais fortes é aqueles que passaram por mais provações. Não é fácil, não. Você já passou por alguma aprovação? Está passando por alguma aprovação? Confia no Senhor até o fim. Porque Davi falou, fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi o justo sendo desamparado, nem a sua descendência mendigada do pão. O que nós temos que ter é confiança. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que jamais se abala, mas firme permanece para sempre. Deus está buscando esses que estão no céu, que não se abalam. Nós estamos vivendo na última geração desse planeta, e nós vamos ter que ter uma fé para suportar as dificuldades que vão vir. Então, assim, irmãos, vale a pena? Claro que vale a pena, mas Deus está no controle da sua vida. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar, tá bom? Porque passamos por provações. E aqui diz, muitos concordam que Jesus Cristo seja o Salvador do mundo. Muitos concordam com isso, mas ao mesmo tempo se conservam o quê? Afastado dele, que eu falei aqui. Opa, ele é o Salvador do mundo, mas deixa eu primeiro que organizar a minha vida, deixa eu fazer o que eu gosto de fazer, e ele me ama a si mesmo, irmãos. Tem um problema que está surgindo aí, que já não é novo, mas as pessoas falam assim, o importante é o quê? Ter Deus no Meu coração. coração. Sim. O seu coração, eu vou usar uma palavra dura, o seu coração é uma desgraça. A Bíblia fala sobre isso. O coração do ser humano é corrupto. Jeremias fala sobre isso. Extremamente enganoso. O teu coração te engana. É ou não é? Eu digo o coração, são os sentimentos que vêm. Isso é o teu coração. Seus sentimentos enganam. Uma pessoa te provoca, o que o seu sentimento quer fazer? Eu tenho que pagar o quê? Na moeda. É ou não é? Mas Jesus não ensinou isso. Ensinou? A única forma de você vencer o mal é pagando com o bem. Amém. Mas, irmão Alex, com isso eu perco. Não, você não perde. Você ganha. Você ganha. Você acumula sobre você brasas vivas. Entendeu? Então, assim, você ganha. Então, as pessoas entendem que Jesus Cristo é o seu Salvador, mas andam afastados dele. Qual é o sentido disso?
Eu sei que Jesus Cristo é o meu Salvador, mas por enquanto eu não quero um compromisso com Ele. Isso é loucura, irmãos. O mundo está aí fora. E existem dois caminhos, da vida e da morte, da bênção e da maldição. Não tem um terceiro caminho. Aonde nós aprendemos que existe um terceiro caminho? Ou andamos com Cristo, ou andamos com quem? Sem Cristo. Deus respeita? Sim. Deus ele vai te forçar? Nunca. Mas lembre de uma coisa, nós temos um inimigo que nos odeia. E quando ele vê uma casa varrida, o que é uma casa varrida? Quando ele vê que a pessoa não está andando com Cristo Jesus, ela está desprotegida. E quando está desprotegida, é uma presa fácil. Não é isso que você vê fora? É isso que você vê. Aqui continua. E deixam de arrepender-se dos seus pecados e de aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Sua fé é apenas o assentimento, a pessoa escreveu errado, sentimento de mente do juízo, a verdade. Ela só pensa nisso. Ela não toma uma posição. Ela até entende, mas não toma. Mas esta não é introduzida no coração para santificar a vida e transformar o caráter. Para que sua vida, para que o seu caráter possa ser transformado, nós precisamos da obra de quem? Do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Uma energia de Deus. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. Você só pode ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Quando Jesus Cristo foi batizado, quem guiou Jesus Cristo para o deserto? O Espírito Santo. O Espírito Santo falou para ele, você vai para o deserto. Porque Jesus Cristo se esvaziou. Então o Espírito Santo é uma pessoa. E é Ele que molda o seu quê? O seu caráter, o seu coração. Jesus falou, se eu não for, o outro Consolador não poderá o quê? Mas ele veio, porque Jesus foi ao céu. E ele convencerá o quê? Da justiça, do juízo, da justiça, né? Do pecado, do juízo, ou do juízo do pecado. Então, quando a Gabi tomou a posição, hoje vim aqui. Fabiane foi um instrumento, mas quem convenceu ela? É isso que ele faz. É ele que convence. Quem me convenceu a voltar para os braços de Jesus Cristo em 2009? Foi o Espírito Santo. Convence o Espírito Santo, Alex. Oi? Quem é esse Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. É um Deus todo-poderoso. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é uma energia. Porque muitas igrejas pregam que o Espírito Santo é o quê? É uma energia. Então, por entender, irmão do céu, que é uma energia, quer ver uma pessoa? Eu estou tomada por Jesus Cristo. Você já ouviu falar sobre isso? Vai nessas igrejas aí. Mas as pessoas assim falam, mas quando as pessoas falam que são tomadas por Jesus, o sentimento de Jesus Cristo, elas não caem, porque entendem que Jesus Cristo não é o que é uma energia. Eles entendem que Jesus Cristo é o quê? Uma pessoa. Mas quando você entende que o Espírito Santo é uma energia, e você é tomado por essa energia faz o quê com a pessoa? Joga no chão, roda para cá, roda para lá, porque a pessoa entende que o Espírito Santo não é Deus, é uma energia. Não é. É uma força ativa de Deus. Não. O Espírito Santo, ele é Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas Jesus Cristo, irmão Alex, onde está? A Bíblia fala que Jesus Cristo é um lugar santo do santo, intercedendo por nós. Então quem está conosco é o Espírito Santo. Quem nos convenceu de estar aqui foi o Espírito Santo. Quem está nos protegendo do mal é o Espírito Santo. Quem está travando os poderes demoníacos, Satanás e os anjos caídos é o Espírito Santo. Quem não permitiu que esses anjos, chamados opressores, não fossem soltos foi o Espírito Santo. É Ele. Ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Quando se entende que é uma energia, aí você vai rodar no chão, vai dar pirueta, cambalhota, salto mortal, vai fazer tudo. Então é a terceira pessoa da divindade. Sim, da divindade. Porque é uma pessoa. Ele também é uma pessoa que se entristece. Se entristece. Quer dizer, como é que uma energia vai se entristecer? Não tem como. E outra coisa, que é muito importante, Alex. E tira a vida também. Ele distribui os dons conforme a necessidade. Sim. Quer dizer, como é que uma energia vai distribuir dom conforme a necessidade, né? E nós chegamos aqui, Marcelo,
falando um ano inteirinho sobre isso. É. Então, o Espírito Santo, obrigado pela pergunta aqui, mano, sério, muito oportuna, é uma pessoa, ok? Vamos lá, estamos chegando aqui no final já. Onde eu parei? Sua fé é isso? Já concluí aqui. Já concluiu. Vamos lá, vamos avançando aqui. Arrependimento, a última parte aqui. Muitos se acham confundidos quanto ao constitui, voltando palavras aqui, quando ao que constitui os primeiros passos na obra da salvação. O arrependimento é considerado uma obra que o pecador deve realizar por si mesmo, a fim de poder chegar a Cristo. Pensam que o pecador deve por si mesmo conseguir a habilitação para obter a bênção da graça de Deus. Irmãos, vamos lá, vamos entender um pouquinho isso aqui. O que está querendo dizer aqui? Nós, por nós mesmos, não chegamos a lugar nenhum. Temos livre-arbítrio? Temos. Mas os nossos sentimentos é um sentimento ao contrário daquilo que o Espírito Santo nos mostra. O Espírito Santo, na Gálatas 5:22, fala do sentimento: mansidão, paciência, bondade, benignidade. E o fruto é o fruto do Espírito. O fruto da carne é outra coisa. É o egoísmo, a avareza. Nós, por nós termos uma natureza caída, o que é uma natureza caída? Uma natureza de pecado. Somos descendentes de quem? Adão e Eva. E agora nós somos a última geração. Olha como é que está essa geração. Né? Essa geração está terrível, irmãos. Terrível. Ninguém se respeita mais. Não, né? Você vê crianças pequenas, né? A minha rua é grande, as crianças pequenas jogando bola, as senhorinhas passam, eles não param não. E palavrão em cima. E joga, fala. Tá nem aí. Então é uma geração que é a última geração. Então assim, a cada, vamos dizer assim, período da história, a degradação humana se torna pior. Então assim, não adianta a pessoa, ela pensa que pode ter o controle sobre a vida dela. Uma vez eu falei assim: você tem que parar de fumar. E tem pessoas que falam assim: não, eu paro de fumar a hora que eu quiser. Ela pensa que tem esse controle. A hora que eu quiser, eu paro de usar droga. A hora que eu quiser, eu paro de beber. Isso é mentira. Se ela não pedir ajuda ao Senhor, ela não consegue. É a mesma coisa se arrepender. Irmão, nós somos orgulhosos por natureza. Se nós não pedimos ao Senhor, me ajuda. Eu sou orgulhoso por natureza, eu não gosto de me arrepender. Né? Eu não conheci uma pessoa tão arrogante do que eu. Eu era muito arrogante. Eu nunca admiti que estava errado. Nunca estava errado. Imagina uma pessoa que nunca admite que erra. Lidar com uma pessoa assim é difícil, não é? Eu era essa pessoa. Orgulho. Mas Deus fez o quê? Me transformou. Que a gente sai das trevas e vai para agora para as luzes. É assim que Deus conduz. Então assim, aqui quando diz que a pessoa ela consegue, a pessoa não consegue. A gente não consegue mudança. Nós não conseguimos mudar por nós mesmos. Precisamos do Espírito Santo para nos moldar. Amém. Mas, conquanto seja verdade que o arrependimento deve preceder o perdão, pois é unicamente o coração quebrantado e contrito que é aceitável a Deus. O pecador não pode produzir em si mesmo o arrependimento. Não adianta. Tem que vir do Espírito Santo, porque existem pessoas, irmão, até dentro da igreja, que fazem o que é errado, mas não se arrependem. É ou não é? Acontece isso ou não acontece? Acontece. Não está permitido que o Espírito Santo trabalhe ou preparar-se para ir a Cristo. A menos. Esse arrependimento é uma tristeza que você sente por ter cometido aquilo. Verdade. E Deus, ele entende. Verdade. Você se sente triste porque você não queria fazer e você acaba fazendo, porque a nossa natureza é pecadora, né? Sim. A nossa natureza, ela se compraz na transgressão. É verdade. Mas a gente sabe a vontade de Deus, então quando a gente acaba errando, aquilo ali nos entristece. Causa algo dentro da gente. Sim. Você já passou por uma experiência de pedir perdão para uma pessoa, mesmo você sabendo que você está certo, ela está errada? Eu não. É. Tá? Eu já passei. Eu não, só peço perdão se eu tiver. É, estou falando, pedir perdão para uma pessoa, uma experiência que eu tive, foi extraordinária. O assunto não avançava, as coisas não aconteciam, o Espírito Santo no meu ouvido, peça perdão. Eu falei assim: você me perdoa? Acabou na hora. Essa pessoa chorar, era a filha dela, e chorar, e tremia. Olha. Acabou ali, acabou. O Espírito Santo sabe o que ele já falou para mim? Né? Olha, ele já falou assim para mim: tu vai ter que consertar isso. Aí eu falo: Senhor.
Porque ele fala, não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. Você sabe o que ele espera de você. Você sabe. E ele vai. Ele Ah, tu fala, fez? Agora sabe o que tá você errado, tem que fazer. Irmão, Isso tá batendo. isso não é coisa de pessoas fracas. Isso é coisa de pessoas fortes em Cristo, irmãos. Amém. É forte em Cristo. É. Além de falar, eu já presenciei uma cena assim, da pessoa pedir perdão, e as pessoas depois procuram assim, rapaz, mas você, por que você pediu perdão? Você estava certo, todo mundo viu aquilo. Aí ele falou, eu sei o que eu fiz. Amém. Depois de algum tempo, mais de um mês, a pessoa procurou ele, na frente de todo mundo, e pediu perdão a ele. Oh, que benção. Eu que estava errado, não era você. Glória a Deus. Tá vendo? Porque o Espírito Santo Tá louco. é que convence. Vendo? Você lembra de Jesus Cristo na cruz? Quer mais do que aquilo? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, na época eu não entendia isso, falando, não, dava vontade de eu fulminar todo mundo ali, que eu não sabia o que estava fazendo, eles eram ruins. Eu não entendia isso ainda direito, mas agora hoje eu entendo. Porque eu poderia estar ali fazendo a mesma coisa, Marcelo, você. Mas Jesus Cristo estava intercedendo por cada Alex, um de nós. nisso sabereis que sois meus discípulos. É verdade. Se amardes uns aos Os outros. outros. É fácil, irmãos? Não. Não é fácil. Mas você tem que se permitir. A menos que o pecador se arrependa, não pode ele ser perdoado. Mas a questão que deve ser resolvida é quando a ser o arrependimento, obra do pecador ou o dom de Cristo. O arrependimento é obra de Cristo, irmão. O arrependimento não é obra do ser humano. Você pode se aproximar do Senhor porque o Espírito Santo já está falando com você. Porque antes de você dar o passo, você já sabe. Por que tem pessoas que não se arrependem? Porque não tem relacionamento com o Senhor. E não adianta, não se arrepende mesmo. Mas quando você tem relacionamento, quando você permite que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, ele coloca a semente dele no seu coração. Chegamos no final. Tem o pecador de esperar até que esteja tomado de remorso pelo seu pecado antes de poder dirigir-se a Cristo? Não. Não precisa se encher de remorso. O primeiro passo em direção de Cristo é dado graças à atração de quem? Do Espírito de Deus. Ao atender a pessoa a esse apelo, vai a Cristo a fim de que se arrependa. É tudo que Deus deseja, irmãos. Andar com Cristo é a melhor coisa que existe. Andar com Cristo é para os fortes. Você sabia disso? Só os fortes andam com Cristo Jesus. E os corajosos. Só. E Alex, quem é forte? É aquele que não consegue dizer não ao vício ou aquele que consegue resistir? Dentro. Né? É simples, né? É simples. Então, assim, ser forte. Ah, eu sou forte, mas eu não consigo viver sem aquilo ali. Aquilo ali te domina. Tem que resistir. É a luta. E hoje em dia, irmãos, vivemos um mundo chamado viver de vício. É vício para tudo que é lugar. Se eu fosse trazer uma orientação sobre os vícios modernos hoje, Sou eu com a Coca-Cola. Só Jesus. Eu não consigo. Se eu não beber uma Coca-Cola, no caso, de segunda-feira, eu passo mal, eu fico na abstinência. É porque é o seguinte, é a Só cafeína. Jesus, A cafeína, ela produz isso. Então, eu tenho vergonha de falar não, assunto. Não, Eu sim, sou muito mas- transparente, eu falo mesmo, é verdade. continue orando, meu irmão, e pedindo a Deus. Sim, Vendo? Se você toma tanto hoje, procura não tomar amanhã. Vai ter uma diminuindo, luta. né? Não vai ser Diminuindo. fácil. Não, mas eu tô passando por isso. Vendo? É uma luta. Sim. Mas Deus vai Eu fico dando dor de força. cabeça, é horrível. Vendo? Tem casos de drogas, tem casos de. Não, meu caso é Coca-Cola mesmo. Então tem casos que é droga, tem casos que é o cigarro, tem pessoas que deixam cigarro de uma hora para outra, porque creem no Senhor. Tiago, se ficar sem café, Mas- passa mal. Mas Deus, Fabiano, jamais vai te desamparar. Amém. Ele quer ver a sua luta. Ele quer que você faça a sua Caramba. parte. Até aqui você pode chegar. Até daqui para frente é com ele. Amém. Mas ele quer que você se esforce. Ele tem poder para de uma hora para outra tirar o teu desejo. Mas você tem que fazer o quê? A sua parte. Eu conheço pessoas que fumaram uma vida. Mas, para ter uma ideia, quando decidiram, não fumo mais, Senhor, me ajuda em nome de Cristo Jesus. Lutaram com aquilo, não foi fácil. Não Mas é fácil, fumaram. não. Então, assim, mas lute em nome de Jesus. E tem outros vícios também, né? Os vícios modernos aí. Não. E futuramente a gente pode até falar um pouquinho sobre esses vícios modernos. Mas que Deus nos abençoe. Na semana que vem, só para o Senhor nos permitir que nós venhamos estar aqui,
Sou eu de novo na escala, Marcelo? Pelo amor de Deus. Sim, então vamos lá. Pelo amor de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre, para fechar essa parte aqui, e falar sobre fé, mais do que uma o quê? Declaração. Ah, eu tenho fé. Vamos declarar que tem fé. Tem pessoas que falam assim, pessoas que não sabem, vão fazer uma fezinha. Vai jogar no bicho, no loteria, isso não tem nem fé. Isso é porcaria. Meu pai. Então as pessoas elas não sabem o que é fé. Fé, então, é mais do que isso. Tá bom? Então semana que vem vamos estar traçando um pouquinho sobre isso. Tá bom? Que Deus abençoe, vamos ficar em pé. A cada dia, irmãos, eu saio daqui mais animado, Marcelo. Porque primeiramente, a mensagem é para quem? Para mim. Porque eu estou ali estudando, reestudando. E quando eu falo, é para mim também, claro, que é para vocês principalmente, para cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar? Senhor, sem fé é impossível te agradar. É verdade. Nós não podemos nos aproximar do Senhor, pedir algo e nem acreditamos naquilo que nós estamos pedindo, Senhor. Muitas das vezes colocamos nós mesmos barreiras sobre isso. Nos ajuda, Pai, em nome de Cristo Jesus. Por favor. Nos dê força para resistir às tentações que são grandes. Nos dê um coração de carne. As pessoas, Pai, elas não são as nossas inimigas. Infelizmente, são usadas pelos espíritos caídos. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. E possamos orar por essas pessoas também, Pai, que muitas das vezes se levantam contra nós, para que não venhamos alimentar sentimentos, ressentimentos, que o Senhor não quer, Senhor. O Senhor está nos preparando para as mansões celestiais. Amém. Daqui a pouco Jesus está voltando das nuvens do céu e nos levando, Pai, para as mansões celestiais. Os sinais da volta de Cristo Jesus se mostram cada vez mais. Então tome em tuas mãos, Pai. Seja com a Fabiana, que está com a sua luta aqui com relação ao refrigerante, Coca-Cola, que tem a cafeína. É um estimulante, por isso que ela está presa ainda, porque não é fácil. Fácil é entrar, mas para sair é uma luta. Mas ela tem um Deus Todo-Poderoso do lado dela, que com certeza, Senhor, o Senhor te dará a vitória para a família. E obrigado também aqui pela visita aqui, a Gabi esteve conosco aqui, Pai. Obrigado mais pela palavra, que ela possa voltar mais vezes, Senhor. Assim seja. E com cada irmão aqui, Pai, que está aqui, com cada família representada, guarda-nos, proteja, livra do mal, nos livra do mal, e nos livra também, Pai, de todas as tentações, Senhor. Nos leve para a nossa casa, na companhia dos seus santos anjos, pois são bênçãos que pedimos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Então, todos uma boa noite.